Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do problema do Fux com Alexandre de Moraes e com a imprensa. Tá? Esse problema é importante pelo seguinte, porque ele demonstra muito claramente dois grandes problemas dessa ação, entre aspas, do golpe do Bolsonaro. O primeiro problema que ele mostra é aquilo que eu falo sempre para vocês, isso é uma ação de propaganda pura, isso não tem nada de direito, de justiça, não tem nada a ver com isso. É uma ação de propaganda. Por que que o STF estaria constrangido porque o Fux vai ser parabenizado com a manifestação amanhã lá em Brasília? Vamos entender esse caso aqui, né? É aquilo que eu falo para vocês, é porque é uma ação de propaganda. O Moraes não gostou que o Fux tivesse reduzido a pena. Ele queria que tudo fosse por unanimidade, para deixar claro que é tudo contra Bolsonaro, que tem que prender os bolsonaristas. Se alguém fala diferente, quebra a corrente, né? Sacaneou Alexandre de Moraes nessa história aqui. E o outro ponto que deixa muito claro é como é que o Alexandre de Moraes é Ministério Público, né? O cara quer mesmo vestir a camisa do Ministério Público, quer acusar o Bolsonaro. Ele não é juiz, ele é acusador, o que é um absurdo. Mais um absurdo nesse caso, e que ele pode achar que está tudo bem, mas que as pessoas estão percebendo, né? Essa notícia foi sugerida por The Picadas End, Eu Não Sou Cachorro Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a imprensa está decepcionada. Por quê? Porque hoje foi o julgamento de mais um núcleo, acho que é o núcleo 3 ou 4, não sei, daquele caso lá do, entre aspas, golpe do Bolsonaro. E ninguém deu bola para isso. Se você for ver lá o vídeo da TV Justiça, tinha meia dúzia de pessoas assistindo só esse julgamento, né? O primeiro dia do julgamento, que foi o Bolsonaro, né, que o Bolsonaro estava lá em Brasília e coisa e tal, e participou, e, né, estava cheio de gente, todo mundo discutindo o assunto, não sei o que lá, e agora o pessoal já não está nem aí. Ou seja, eles estão vendo aquele problema que eu falei para vocês. Eles esperavam fazer desse julgamento um julgamento show, né? Vamos mostrar que o Bolsonaro é golpista, que ser bolsonarista não é aceitável, vocês têm que votar no Aécio, tem que votar no PSDB, não pode votar no Bolsonaro. É isso que o Alexandre de Moraes quer, né? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e a imprensa da centro-direita, da centro-esquerda ali, que quer esse tipo de coisa. E não vão conseguir, né? Porque houve uma época que o PSDB era a direita aqui no Brasil. Era a direita que a gente tinha, né? Não é mais. E esse é o grande problema desse pessoal, né? De novo, é o que eu falo, esse julgamento é uma história de propaganda, um julgamento show para fazer propaganda e nada além disso. Então, olha só essa coluna da Bela Megali, que vocês sabem, a Bela Megali, ela tem contato direto com o Alexandre de Moraes, né? Quando ela fala assim, ó, ministros se sentiram constrangidos no STF. Quem é ministros? É o Alexandre de Moraes, tá? Então tá aqui, ó. Ministros do STF afirmaram à coluna que existe um constrangimento na... Quem é ministro? Quem é ministro? Ministros é o Alexandre de Moraes, tá? Com o fato de Luiz Fux ser uma das bandeiras adotadas pelos bolsonaristas no ato da anistia. Mas é lógico, porque o Luiz Fux fez um voto técnico que o pessoal do Bolsonaro concorda com isso. Veja, eu falo para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que o Fux quer condenar o Bolsonaro tanto quanto o Alexandre de Moraes, tanto quanto o Gilmar Mendes, tanto quanto com o pessoal todo. A divisão que tem no STF não é entre querer condenar o Bolsonaro e não querer condenar o Bolsonaro. Todo mundo ali quer condenar o Bolsonaro. A diferença que tem ali é o pessoal que já está incomodado com a quantidade de erros e merdas que o Alexandre de Moraes está fazendo nesse processo e quer, portanto, um processo com mais calma. Não, vamos condenar o Bolsonaro, mas vamos com calma, cara. Vamos fazer as coisas devagarzinho, vamos fazer a coisa direito, seguindo o devido processo legal, né, levantando as provas direitinho. Vamos fazer de conta que isso aqui é um processo de verdade, que isso aqui não é só uma operação de marketing. E de outro lado tem a turma do Alexandre de Moraes, que quer correr. Não que temos que acusar rápido, tem que ter tudo rápido, tem que finalizar rápido. Por quê? Porque ele não está aguentando mais. O Alexandre de Moraes sabe que não vai aguentar mais manter esse processo por muito tempo. Já está arriscado não poder mais ver o Mickey, não poder mais ver o Pateta. Então, no final das contas, ele sabe que vai ter que parar com isso. E a expectativa dele, como eu já expliquei para vocês, é chegar no fato consumado. Ah, já condenou Bolsonaro, agora acabou. Não pode mais falar bem do Bolsonaro, é golpista também. Tá vendo? Eu condenei ele. Não pode falar mais nada. Tá condenado. É o fato consumado, né? Eles estão achando que chegando nisso que acaba o problema. Não vai acabar, né? Porque eu falo para vocês, essa é a grande falha desse pessoal. Eles estão achando que a imprensa tradicional socialista ainda tem essa capacidade de criar um fato consumado em cima disso.
E aí o problema que eles estão tendo é que eles estão vendo que não estão conseguindo, né? Porque eles esperavam essa altura. Pô, eles estão batendo no Bolsonaro desde 2019, meu. É desde 2019 que a imprensa e o STF batem dia e noite no Bolsonaro e coisa e tal, e não conseguem nada, não conseguem reduzir a aceitação do cara na sociedade, não conseguem reduzir os índices do cara. O cara hoje é o candidato mais provável de ganhar a eleição no ano que vem. Caramba, com tudo isso, com essa acusação de golpe, com essa coisa toda, ele é o cara mais provável de ganhar a eleição ano que vem, né? Depois de ter votado para que a Débora Rodrigues, que pichou de batom a estátua do STF, recebesse uma pena de 1 ano e 6 meses de prisão, que eu falei para vocês, isso aí eu acho que é uma pena razoável porque ela fez. Eu não sou a favor do pessoal do 8 de janeiro não ter nenhuma pena. Eu acho que a pena de dano ao patrimônio, isso tem que ter, foi um absurdo. Né? Ah, mas em 2017 o pessoal do PT quebrou tudo e não teve pena nenhuma. Isso também é um absurdo, eles deveriam ter pena também. Você não pode virar e falar, ah, porque o cara não teve pena, eu não quero pena aqui também. Não, tem que ter a pena. O erro foi o cara não ter pena da outra vez. Mas, de novo, chamar de golpe de Estado, porra, para com isso. Golpe de Estado num domingo, sem arma. Mesmo que eles quisessem, não tinham como fazer isso, né? Aqui, ó. Depois que ele votou por 1 ano e meio, o Fux passou a ser elogiado e parabenizado pelos organizadores do ato. Vai ter, vocês sabem, amanhã, dia 7 de maio, né, às 16 horas, ali na antena de TV em Brasília, no Eixo Monumental, vai ter uma passeata, vai ter uma manifestação ali com o Silas Malafaia e a Michele Bolsonaro. A gente não sabe se o Bolsonaro vai estar lá, o Bolsonaro falou que ia tentar estar, mas como ele fez uma cirurgia recentemente, pode ser que ele não consiga participar. Repara que ela fala aqui, ó, dos organizadores do ato, mas ela não fala onde é que é o ato, não fala que horas que é o ato, né? Por quê? Porque senão vai chamar a gente. A preocupação da Bela Megali, né? Aqui, ó, integrantes do STF afirmam em reservado, ou seja, Xandão me ligou, e que o fato de um ministro do tribunal ser um dos expoentes da caminhada pela anistia que indiretamente ataca decisões e autonomia da corte causa desconforto entre boa parte de colegas. Qual é a boa parte de colegas? É o Alexandre de Moraes. Os outros colegas, é a Carmen Lúcia, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin, eles estão incomodados não porque eles acham que é uma decisão absurda do Fux. Eles olham para a coisa, eles sabem que não tem golpe nenhum ali, que a decisão do Fux está totalmente correta. O problema é que eles estão vendo que eles estão colocando deles na reta com esse negócio do Alexandre de Moraes e estão vendo que vão ficar vendidos nessa história, porque esse é o problema. Como eu falei para vocês, a divisão no STF não é entre quem quer prender Bolsonaro e quem não quer prender Bolsonaro. Todo mundo quer prender Bolsonaro ali. A diferença que tem ali é entre o pessoal que quer prender Bolsonaro com calma, com cuidado, sem deixar a ponta solta, sem deixar rabo. Porque se você começa a deixar rabo nessas coisas, uma hora alguém fecha a porta, pega o seu rabo, meu amigo, dá um problema federal. E aí fica, qual que é o desconforto da Carmen Lúcia, do Flávio Dino e do Cristiano Zanin? Porque eles não querem condenar Bolsonaro. Não, lógico que eles querem condenar, eles estão doidos para condenar Bolsonaro. É que eles estão vendo que, porra, o Xandão, não era para a gente ir mais devagar com esse caso mesmo, né? E o problema do Alexandre de Moraes é esse, porque ele está desesperado, ele está muito fraco. Então ele sabe, ele quer acabar com esse troço rápido para conseguir ter o fato consumado, que é o que ele espera, né? Aqui, ó. Os magistrados relatam à coluna que ainda tem dúvidas sobre o que fez Fux rever sua posição em relação às penas para os condenados de 8 de janeiro, depois de concordar com o relator em processos de cerca de 500 casos. Ora, é óbvio, meu amigo, o Xandão, a resposta para isso é óbvio, foi que furou a bolha o caso da Débora Rodrigues, né? A gente falou aqui. Até ali, não tinha furado a bolha. Quem era bolsonarista já achava um absurdo. Como assim pena de 17 anos por cara que entrou lá, não tinha prova nenhuma que o cara fez nada, que queria golpe nenhum, pena de 17 anos, 14 anos, 15 anos, 17 anos, umas penas absurdas pro que aconteceu ali. E, de novo, eu não estou defendendo o que aconteceu no 8 de janeiro. Eu acho que o pessoal tem que pagar pelo que aconteceu ali. Foi um absurdo que foi feito. Mas eu concordo que pena de 14, 17 anos é um absurdo. O que aconteceu com o caso da Débora Rodrigues? Furou a bolha. Todo mundo, não é só os bolsonaristas. Os bolsonaristas já estavam falando isso há um tempão. O Fux não está nem aí para os bolsonaristas. Enquanto é os bolsonaristas falando, ele não está nem aí para isso. Só que furou a bolha. Chegou no meio da galera. Tá todo mundo olhando para isso. Oh, peraí, 14 anos de cadeia porque pichou uma estátua com batom. Porra, tem alguma coisa... Cara, é o que eu falo sempre aqui, né? Assassinato. Né? Se você sair hoje à noite na rua e matar uma pessoa, tu não vai pegar 14 anos de cadeia. E como é que ela pegou 14 anos de cadeia? Porque escreveu numa estátua ali com batom, um negócio que sai com água. No dia seguinte jogaram água ali e saiu. Acabou a pichação dela na estátua, né?
Enfim, é por isso que o Fux mudou de ideia. E um monte de gente mudou de ideia. O Fux percebeu que é insustentável, que o Alexandre de Moraes está deixando ponta solta pra caramba nesse caso. Este é o problema do pessoal. O problema do pessoal não é em condenar Bolsonaro, condenar o bolsonarismo. Eles tá tudo prende mesmo Xandão, bate no bolsonarismo mesmo Xandão. Todos eles adoram isso. O problema deles são as pontas soltas que o Alexandre de Moraes está deixando. São os rabos que o Alexandre de Moraes está deixando por aí. E é isso que está deixando o pessoal incomodado, né? Os outros ministros incomodados. Agora, eu te pergunto, por que o Alexandre de Moraes quis levar esse caso para a primeira turma, contrariando toda a jurisprudência do STF? Pela jurisprudência do STF, esse caso tinha que ser julgado no plenário. Mas aí que tá, é o que eu falo para vocês. Esse é um caso que não é jurídico, não tem nada de lei, não tem nada de direito nisso. É pura propaganda, é um julgamento show de pura propaganda. E daí ele queria um julgamento unânime, ele queria que todo mundo concordasse com ele. E ele achava que na primeira turma ia ter isso. E aí me foi o Fux e estragou o negócio da parada lá, estragou a brinquedinho do Alexandre de Moraes. É por isso que ele tá chateado com essa história, tá reclamando com a Leda Nagli aqui, ó. A manifestação convocada por Jair Bolsonaro sairá da Torre da Antena de Brasília, na parte central da cidade. É agora dia 7 amanhã, tá? Às 16 horas. E vai pressionar os presidentes da Câmara e do Senado por uma anistia do pessoal, né? Aí o pessoal tá falando aqui, ó, não, que Fux critica quem diz que ele faz frente a Moraes. Alguns querem transformar o STF na revista Caras. Fux, quem está transformando o STF na revista Caras é o seu amigo Alexandre de Moraes. Transformou esse julgamento num julgamento show. É isso que a gente está vendo. Eu vou mostrar para vocês o voto do Alexandre de Moraes hoje, o absurdo que é de revista Caras que tem nisso daqui, né? Aqui, ó. Andresa, Fux e Moraes não são amigos, mas tentam manter a civilidade, né? O pessoal está fazendo esse negócio também de criar esse caso entre os dois, até para tentar dar divulgação a esse caso do julgamento de hoje, tá? Porque a verdade é essa. Isso foi uma outra derrota que eles escolheram hoje enorme. Eles achavam que esse julgamento é todo mundo acompanhar e coisa e tal, como acompanharam o primeiro do Bolsonaro, e ninguém tá nem aí para isso. Eles já falharam de novo, porque o requisito zero para você fazer propaganda é as pessoas prestarem atenção na sua propaganda. Se ninguém tá prestando atenção nesse julgamento do, entre aspas, golpe do Bolsonaro, fudeu, a coisa deu errado. Se fosse só para prender Bolsonaro, se o STF quisesse, fosse só prender Bolsonaro, pô, já tinha prendido, meu amigo, já prenderam, sem motivo nenhum mesmo, né? Não tem motivo nenhum para prender Bolsonaro, mas já tinham prendido sem motivo. Prenderam o Felipe Martins sem motivo, prenderam o Mauro Cid sem motivo, prendia Bolsonaro sem motivo também, né? Se a questão deles fosse prender Bolsonaro, já tinham feito. A questão é que não é isso. Eles querem que o povo deixe de gostar do Bolsonaro. E é isso que eles não estão conseguindo fazer, ninguém está nem prestando atenção, né? Aqui, ó, de novo. Fux se queixa da imprensa por criar intriga com Moraes. É o Moraes, o Fux, é o Moraes que tá criando esse caso contigo, bicho. É o Moraes que tá chateado. Ele queria fazer o julgamento show, ele não gosta que questionem ele, né? Aqui, ó, até o Matheus Leitão fala aqui, ó, a divergência é negada por Fux e Moraes, mas que existe, né? Tem uma imagem aqui do Fux e do Moraes, como se fossem grandes amigos. Aliás, o julgamento hoje tava todo mundo tranquilo, fazendo piadinha, fazendo brincadeira, forçando a barra mesmo, para dizer que tá tudo bem, por causa do cara dos Estados Unidos que tá aqui hoje, né? Não, tá tudo tranquilo aqui, nós estamos tranquilos, ninguém tá morrendo de medo de perder, de nunca mais ver o Mickey nem o Pateta, não. Tá tudo tranquilo, eu não sei o que é lá, né? Mas eles estão preocupados, com certeza, né? E de novo, não é que eles não queiram condenar Bolsonaro, é que o problema do pessoal do Fux e de outros ministros que estão preocupados é com as pontas soltas, é com os rabos que o Alexandre de Moraes está deixando por aí. Uma hora alguém vai fechar uma porta dessa, vai pegar um rabo do Alexandre de Moraes e vai doer, né? E todo mundo que estiver com ele vai estar nessa daqui. Então esse é o problema do pessoal. Eles não estão conseguindo fazer uma propaganda eficiente desse caso como eles esperavam. O Bolsonaro hoje é o candidato preferido para o ano que vem, cara. As pesquisas de intenção de voto dizem que ele ganharia do Lula ano que vem. O cara que está sendo a coisa que eles estão batendo nele desde 2019, que o pessoal bate no Bolsonaro e não conseguem mudar a opinião pública, né? Ou seja, em parte é porque realmente a imprensa tradicional já não consegue mais ter o mesmo peso que tinha antes. Em parte, é por incompetência desse pessoal mesmo, que o Alexandre de Moraes é meio burro mesmo, né? Bom, tá aqui, ó, teve o julgamento hoje, né? Abriram a ação penal contra também o núcleo, acho que é o núcleo 3, não é isso? O núcleo 1 já tinha ido, aí teve o núcleo 2, eu não sei qual que é, né? Aí, olha só o que aconteceu no julgamento também aqui, ó. Ao votar por aceitar a denúncia contra Ailton Gonçalves Moraes Barros, Moraes mostrou conversas do acusado com o ex-ministro e candidato vice-presidente, o general Braga Neto. Então, o Ailton Gonçalves, se não me engano, é general também, ou é coronel, é alguma coisa do Exército.
E ele mostrou conversas do acusado com Braga Neto. Nela, mostra diálogos em que os dois passando informações para descredibilizar o comandante do Exército, Freire Gomes. Quer dizer que tinha general, tinha militar fazendo fofoca? Meu Deus, tinha fofoca no meio militar. Esse cara, meu amigo, o que mais tem no meio militar é fofoca. Eu vou te falar uma coisa, são as duas categorias de pessoa que mais faz fofoca. É vizinha lavadeira e gente milico no exército. O que mais tem no exército é fofoca de militar com general, de general com coronel, de coronel com coronel, de capitão com tenente. O que mais tem é fofoca. Então fizeram, dois generais fizeram fofoca de um terceiro general. Puta que pariu. Se isso é crime agora, amigo, pode prender todo mundo, cara. Bota uma cerca em volta dos quartéis e prende todo mundo. Que puta que pariu, cara. Ou seja, olha o absurdo que a gente chegou. O Alexandre de Moraes, mais uma vez, ele está fazendo uma acusação. Isso daqui não é papel dele, isso aqui é papel do Ministério Público. Ele é juiz, ele era para ser... O processo legal, o devido processo legal, é baseado no princípio acusatório. Você tem o Ministério Público acusando, você tem o acusado, né, o réu, defendendo, e o juiz é o cara neutro, que vai julgar quem está certo nessa história. E aqui a gente tem um juiz que está repetindo o que o Ministério Público está falando. Não, porque olha o absurdo que o Ministério Público está aqui, coisa e tal. E eu já falei para vocês, né? O problema do Alexandre de Moraes é porque ele nunca conseguiu deixar de ser Ministério Público. E aí, curiosamente, essa semana teve também a Carmen Lúcia falando uma parada aqui, que o pessoal falou, olha que absurdo, não sei o que. Bom, é um absurdo, eu concordo, é um absurdo. Mas o que ela está falando aqui é o que eu estou falando para vocês. Esse tipo de coisa de ter juiz que vem do Ministério Público e aí tende a continuar sendo muito acusador no STF, é assim mesmo que funciona. E também o pessoal que vem da advocacia, vem da OAB, ou vem da Defensoria Pública, tende a ser muito defensor, tende a ser Lewandowski da vida, garantista pra caralho. E quem vem do Ministério Público tende a ser acusador pra caralho. Isso é inevitável. Mas no caso do Alexandre de Moraes, ele está extrapolando todos os limites. Olha só o que disse a Carmen Lúcia aqui, que como eu falei para vocês, de novo, ela é da turma que está 100% com o Alexandre de Moraes, mas está preocupada com as pontas soltas, está preocupada com os rabos que o Alexandre de Moraes está deixando. Olha ela falando aqui, ela estava falando para uma plateia do Ministério Público. Então ela está elogiando o Alexandre de Moraes, dizendo que ele é Ministério Público, o pessoal está aplaudindo. Por quê? Porque ele é o Ministério Público, né? O pessoal, todo mundo torce pelo Ministério Público. Não tem nada de errado o Ministério Público torcer pela acusação. Eles estão certos. O Ministério Público não deve ser isento. O Ministério Público é para acusar mesmo. O problema é o juiz entrar nessa. O juiz não pode. O cara, por mais que ele tenha sido Ministério Público no passado, ele tem que sair do Ministério Público. Ele é juiz agora, não é mais Ministério Público. Olha ela falando aqui. Faço uma referência ao meu queridíssimo amigo, ministro Alexandre de Moraes, que, como acaba de dizer mesmo o doutor Paulo Sérgio, não se cansa em cada voto de lembrar que ele é Ministério Público. Ele não esteve aqui. Ele é o Ministério Público. O pessoal gostou, o pessoal aplaudiu, porque o pessoal lá é do Ministério Público, né? Mas isso que ela falou aqui é uma crítica fodida, porque ele é um ministro, ele não é mais agora o Ministério Público, né? E ele não consegue largar esse osso, meu amigo. É impressionante mesmo. De novo, tem uma pequena tendência para um lado, uma pequena tendência para o outro, isso é natural, somos todos seres humanos, a gente vai ter sempre essa pequena tendência. Agora, o Alexandre de Moraes é outro patamar, meu amigo. Um cara está totalmente descontrolado. E é isso que é o problema, é isso que está deixando o pessoal constrangido no STF, inclusive o Fux. São as pontas soltas do Alexandre de Moraes. Esse processo não está funcionando como eles esperavam que funcionasse para acabar com a reputação do Bolsonaro. E por outro lado, está deixando um monte de ponta solta que esse pessoal está vendo que vai dar merda mais adiante. É o que a gente vai ver acontecer daqui a pouco.